noite! Olá, tudo bem? E chegou o mês de dezembro, o mês do nosso menino Jesus. Como é bom estarmos mais este final de ano aqui, juntos nesta corrente do bem, pedindo pelo nosso planeta. O estudo tanto nos ampara, nos unge nesta paz e nos fortalece nessa vibração de amor. No mês de dezembro, todos nós aqui que estamos na Rádio Rio de Janeiro, reservamos este mês especialmente para falar sobre o Natal, sempre trazer mensagens positivas de alegria. E eu também estou nesta corrente de vibrações junto com vocês. Muitas pessoas falam assim: o Natal era bom quando fulano era vivo. Ou então, eu não gosto de Natal, porque Natal me lembra família. Tem muitas pessoas que estão no Rio, longe de seus lares, e outras pessoas que muitos já se foram de suas famílias. Mas lembremos que o Natal é para ser comemorado por tudo o que ele representa. Sim, o Natal é frequentemente considerado um tempo de novos sentimentos, como a renovação, a esperança, amor, união, além de ser um período para reflexão e solidariedade. Vocês já pensaram nisso? Que não é só a acumulância, são só os presentes, mas quando chega no final de um ciclo, no final de um ano, que junto temos um Natal, é a hora da gente refletir. Porque para muitas pessoas é um momento para reavaliar o ano que passou e sonhar com um futuro melhor. Entenderam como nós podemos transformar esse sentimento de Natal? E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lembrando que já estamos quase acabando esta leitura e quando acabarmos o livro Pão Nosso, iremos prosseguir com o livro Amar e Servir. Mensagens mediúnicas de Hernani Santana. Será então o nosso livro de reflexão, ok? Então, quem quiser já ir procurando este livro, Amar e Servir, de Hernani Santana. Esse livro também tem na internet para fazer o download, ok? Se vocês não quiserem comprar o livro, tem também na internet. Então vamos lá. A leitura de hoje é leitura 164, O Diabo. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é diabo? João capítulo 6, versículo 70. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a religião amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos. Permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituiria em representação do próprio gênio infernal. Basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava, no conceito do mestre, um gigante de perversidade, poderoso e eterno, no espaço e no tempo. Designa o próprio homem, quando algemado às torpitudes do sentimento inferior.
Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E, comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar. Se entre os 12 apóstolos um havia que se convertera em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homem comum na Terra? Gente, isso é para nós ficarmos sempre atentos que o bem e o mal estão em constante duelo no nosso mundo terreno e espiritual. Que quando saímos do nosso corpo terreno, não viramos santos, não. Estamos também combatendo tudo aquilo que deixamos pendente e todas as coisas que também não chegamos a concluir, como falamos que iríamos fazer. Por isso, deixemos de lado todo esse mal, toda essa negatividade que nos teima em perseguir e muitas das vezes dominar as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso comportamento, para que possamos sair da terra e nos elevarmos de uma maneira mais serena, mais rápida e com menos flagelos dentro do umbral. Pois sabemos todos que nossa passagem para o mundo astral depende muito do nosso comportamento terreno, das coisas que estamos plantando e do que estamos semeando, e a maneira como estamos fazendo proveito dos dons que recebemos. Por isso, agora é a hora de fazer o bem. Deixemos de lado todo este mal que teima em nos prejudicar e nos afastar do caminho do bem, para que assim possamos serenamente um dia chegar aos olhos do Pai. Vamos pensar sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão entrando no nosso canal do YouTube. E agora vocês podem ouvir o programa quantas vezes quiser, na hora que quiser. Para acessar o YouTube, escreva na barra de pesquisa @ACE Paulo de Tarso, e lá você encontrará a nossa programação. Agradeço mais um almoço fraterno agora neste domingo. Contamos com a sua presença. A Regina caprichou na decoração de Natal. A casa está muito linda. Para você fazer a sua confirmação de presença, anote o número da Simone do Bazar. Anote, por favor, para confirmação de presença no nosso almoço. O almoço terá o valor de R$30. Telefone da Simone do Bazar: 21 998 85 34 80. De novo, celular da Simone do Bazar, para você confirmar a sua presença no nosso almoço agora, no dia 7 de dezembro. 11 horas teremos a palestra com a nossa querida Vânia Barbosa.
meio-dia, o nosso almoço. Anote então: 21 998 85 34 80. A Júlia está preparando aquela comidinha gostosa. Teremos no menu arroz à grega, arroz branco, macarronese, estrogonofe de frango, panqueca de palmito e alho poró, que já virou a queridinha dos nossos ouvintes, pernil assado, farofa, salada verde, feijão tão fresquinho. Teremos também a apresentação das nossas vovós, que farão a encenação do nascimento de Jesus, com a participação do nosso querido coral do Geide. Vai ficar maravilhoso. O nosso cantor Jubi trará um convidado para colocar todo mundo para dançar. Está vendo como vai ser animado? Você não pode perder, hein? Agradeço também a colaboração que vocês enviam para o nosso bazar e que tanto ajuda a casa a fazer as suas melhorias. Gostaria também de pedir mais uma vez a ajuda de vocês para o nosso 13º, pois infelizmente ainda não estamos nem na metade da quantia para pagar a metade desse 13º, pois temos que pagar uma metade agora e a outra metade em dezembro. Mas ainda estamos precisando muito da ajuda de vocês. Se vocês quiserem colaborar fazendo um Pix para doar esta quantia, anote o nosso Pix, que é o CNPJ. Anote, por favor: 34 022 756 000153. E com certeza Deus estará dando em dobro esse esforço que vocês estão fazendo para ajudar a casa e deixar os nossos colaboradores tão felizes com esse dinheirinho tão esperado, não é mesmo? Mais uma da nossa casa. Às quintas-feiras ainda estamos fazendo o reiki com muita satisfação, atendendo a vocês por apenas 1 quilo de alimento não perecível. O horário é de 3 às 5. Às quartas-feiras estamos tendo o estudo do Evangelho e o Livro dos Espíritos às 3 horas até às 4. E agora temos um projeto aqui na casa, que se iniciará nesta quinta, dia 4 de dezembro, de 1h30 às 3 da tarde. Teremos o acolhimento ao luto para essas pessoas que perderam um ente querido e não estão sabendo conduzir esta dor, esta saudade. Para assistir à reunião, você pode trazer e ajudar a casa com 1 quilo de alimento não perecível. Esta reunião está sendo conduzida pela nossa psicóloga Seira, que tem a sua programação na Rádio Rio de Janeiro. Gratidão mais uma vez por todos vocês que estão rezando e pedindo pela casa, pois a sua prece muito nos ajuda a dar ânimo, coragem e que os nossos trabalhos sempre sigam adiante. E chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de dezembro. Com alegria, dou parabéns para Célia Vega, Sheila Holtz, Filomena Branco de Araújo, o maridão Wagner Guimarães Ferreira, parabéns. Edna Fernandes, José Henrique Ver Pires, Álvaro Coelho Brum, Ana Paula Cruz de Carvalho, Andressa Martins Campos e Paulo Roberto Borges de Souza.
Parabéns, felicidades, que neste mês que o nosso menino Jesus também está comemorando o seu nascimento, que a sua luz, sua bondade e seu amor possa jorrar por todo o planeta muita paz e alegria. Que todos vocês que não falei o nome aqui possam receber também o nosso abraço. Parabéns, aniversariantes de dezembro, que o seu dia seja um dia de paz e luz e que o nosso menino Jesus, esse aniversariante tão especial, possa nos dar muita paz. E agora que falamos do alimento do coração, vamos para o alimento do corpo, como os alimentos não perecíveis. Arroz, feijão, macarrão, massinha, açúcar, pó de café e também um material para o mingau da vovó, como a maizena, a milharina, achocolatado, que também elas amam e adoram. E também, se vocês puderem, um biscoito de água e sal ou doce, tipo biscoito maizena. Elas adoram tomar um cafezinho com aquele biscoito à tarde. Para a nossa limpeza da casa ficar cada vez melhor e esse cheirinho tão agradável ficar aqui para recebê-los, vamos então aos nossos material de limpeza: desinfetante, detergente de pia, cloro, sabão em pó, água sanitária, sabão em barra, papel higiênico. Tudo será muito bem-vindo. Se você não puder trazer aqui esses itens e gostaria de colaborar conosco, pode fazer pelo Banco do Brasil. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O nosso Pix, aquele Pix que, se você puder ajudar também com a nossa cota extra para o 13º, muito ficaremos gratos. Anote, por favor, o nosso CNPJ 34022 756 000153. Você gostaria de vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó? Ou então vir aqui para o nosso almoço? Então anote, por favor, o nosso endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Se você vier de Uber, pode colocar Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso e o Uber trará você direitinho aqui na Ilha do Governador, hein? O nosso horário de visita da vovó é de 3 às 5. Se ficar melhor para você passar na cidade, anote o nosso endereço: Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o número da nossa sala. Por esse número você também pode deixar o nome para a prece. Número 31 90 38 73. E-mail para o nome da prece: nome para prece @acepaulodetarso.org. E-mail para o nosso bate-papo: contato@acepaulodetarso.org. Te espero agora neste domingo para o nosso almoço fraterno e continuemos com o nosso programa.
A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
meus irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual nós estamos em seu capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E hoje vamos estudar o tópico mediunidade gratuita, que se inicia no item 7. É um texto, comentário de Allan Kardec. Diz o seguinte: os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto das suas concepções, de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu proverbial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto possessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende que com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É o que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho e que, por essa mesma razão, representa uma propriedade da qual naturalmente é lícito ao seu possuidor tirar partido.
A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não é mediunidade. Pode substituir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que se requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médium dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Não há o que acrescentar a esse texto de Allan Kardec a respeito da mediunidade eventualmente cobrada para prestar os seus benefícios. Não há mais o que a gente acrescentar. Então, ficamos hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. A leitura de hoje é Espiritismo Explicando. É a quinta leitura do livro. Indagavas quanto ao grande porvir. A doutrina espírita sossegou-te as ânsias, explicando que te encontras provisoriamente no mundo, a serviço do próprio burilamento, para a imortalidade vitoriosa. Perguntavas sobre os amargos desajustes entre corpo e alma, quando a enfermidade ou a mutilação aparece. A doutrina espírita acerenou-te a aflitiva contenda íntima, explicando que a individualidade eterna se utiliza temporariamente de um corpo imperfeito como alguém que se vale de instrumento determinado para determinada tarefa de corrigenda a si mesmo. Inquirias com respeito à finalidade dos problemas domésticos. A doutrina espírita harmonizou-te o pensamento, explicando que o lar é instituto de regeneração e de amor, onde retomas a convivência dos amigos e desafetos das existências passadas para a construção do futuro melhor. Interrogavas em torno dos entes amados, além do túmulo. A doutrina espírita dissipou-te as dúvidas, explicando que o sepulcro não é o fim, tanto quanto o berço não é o princípio, e que toda criatura, ao desenfaixar-se dos laços físicos,
prossegue na marcha de aprimoramento e ascensão do ponto evolutivo em que se achava na Terra. Interpelavas o campo religioso acerca da justiça divina. A doutrina espírita suprimiu-te a inquietação, explicando que Deus não concede privilégios e que, em qualquer instância do universo, a alma recebe inetulavelmente da vida o bem ou o mal que dá de si própria. Torturavas a mente qual se devesses respirar em cárcere de mistério, toda vez que cogitavas das questões transcendentes da fé. A doutrina espírita acalmou-te, explicando que ninguém pode violentar os outros em matéria de crença, acentuando, porém, que toda a fé, para nutrir-se de luz, deve ser raciocinada em bases de lógica, porquanto, diante das leis divinas, cada consciência é responsável pelos próprios destinos. É necessário valorizar a doutrina que generosamente nos valoriza, sustentar-lhe a integridade e a pureza perante Jesus, que a chancela. É procurar o nosso aperfeiçoamento e trabalhar por nossa união. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Moacir Rodrigues Duarte, Adilson Ribeiro da Silva, Deise Faria Zagner, Nelson Ferreira Menezes, Terezinha de Jesus da Silva, Maria das Graças da Silva Guimarães, Cirene Dalva Bittencourt Souza, Raimundo Honório Souza, Maria Olívia Bittencourt Torres, Sidney Ribeiro da Silva, Cristina Vilt Fonseca, Yara Waldman Brasil, Moacir Waldman Brasil e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: João Antônio Rodrigues, Fernando Dias, José Montemor, Alberto Mendes Pereira, Otaciano Gomes da Silva, Pedro Fonseca Júnior, Adilson Pereira Batista, Claudete Vilt Fonseca, Marina Oening, Joyce Maria Viana, Gilmar Fernandes, Estela Moraes dos Santos, Nivaldo Alves de Araújo, Sila Ribeiro, Isorenita Aguiar Ribeiro, Cristiane Inácio dos Anjos, Rosilda Colasso Simões e Cristiano Alves Santiago. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, reparte o teu pão com o faminto
e apaga a sede nos lábios ressequidos de teu irmão. Mas não te esqueças de oferecer-lhe bálsamo para as chagas interiores, com o remédio do entendimento e do carinho, restaurando-lhe a força exaurida com a esperança quase morta. Jesus deseja ver com os nossos olhos, escutar com os nossos ouvidos e socorrer por nossas mãos. Não estendas os braços somente nos dias da grande necessidade do teu próximo, porque a dádiva tardia significa recusa. Sustenta a alegria edificante, alimenta o bom ânimo, ampara a boa vontade dos outros e dilata o estímulo nos corações que te cercam, de vez que muita gente existe recordando o semelhante apenas quando a miséria já reduziu a alma e a carne a farrapos de sombra e pó. Ante a maledicência, sê o verbo de Jesus, auxiliando o ausente, cujo nome é golpeado sem compaixão. Diante da palavra em desvario, aplica os ouvidos do amigo celestial e sê complacente com os escravos da ignorância e do infortúnio. À frente da aflição e do mal, usa os olhos do Cristo Jesus, enchendo-te de compreensão e amor para ajudar sempre. E, sobretudo, perante o trabalho digno, qualquer que ele seja, retém o júbilo de buscar as mãos de Jesus nas tuas mãos e coopera na execução das boas obras, sem o intuito de recompensa e sem a vaidade de parecer superior. Meu companheiro de todas as tardes, não repouses no serviço espontâneo do bem, e surpreenderás na tua fadiga um cântico de gloriosa e indefinível luz, porque o Senhor Jesus terá realmente encontrado em ti o sublime instrumento para a extensão do seu reino na terra. E tu sentirás tua alma alegre, como alegres são todas as almas que caminham para Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas
atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.